partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Estou aqui hoje para apresentar um episódio especialíssimo, a análise completa da 5ª temporada online, o nosso Meeting Insights. Para isso, nós vamos contar aqui com a presença de 2 convidados altamente relevantes, pessoas que participaram ativamente de todos os episódios da nossa temporada e que voltam aqui hoje para fazer uma análise episódio por episódio, pensando aqueles elementos aplicáveis para a sua gestão na sua instituição de ensino. Vou receber aqui hoje Thailise Barbosa, diretora financeira do Grupo Nobre, e Mário Henrique Delgado, gerente de marketing da Ideal Educação. Antes de começar essa primeira parte do Meeting Insights, deixa eu aqui fazer um agradecimento mais do que especial aos nossos patrocinadores, as marcas que tornaram possível essa 5ª temporada online. Principia Soluções Financeiras, Brandil Inteligência e Consultoria, Young Modern and Cool Relationship, Fundacred Crédito Educacional, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Actifly Martech, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Unibolsas Brasil e Grupo Cobra Fix. Feito esse registro, vamos rodar então a nossa conversa com Thailise e Mário aqui na tela do Meeting. Roda aí! Olá, partners! Tudo bem com vocês? Então, como a gente comentou, nós estamos aqui hoje com 2 convidados super especiais, pessoas que participam do Meeting, consomem o nosso conteúdo, e a gente os convidou aqui para a gente fazer, né, essa análise da temporada, da nossa 5ª temporada online. Então, queria pedir para que eles se apresentassem. Vou começar, obviamente, né? Vamos começar com as damas, né? Então, Thailise, seja muito bem-vinda. Conta aí para a gente a instituição, a sua instituição, quem se apresente aí para os nossos partners e a gente seguir nessa conversa. Muito obrigado pela presença, muito feliz. Oi, Fred, eu que agradeço, tá? Eu assisto, acompanho o Meeting algum tempo já, algumas edições, e é um prazer estar participando aqui com você e a gente bater esse papo, né? Porque é tão importante. Eu trabalho aqui no Grupo Nobre, né, como diretora financeira, faço parte do grupo já há 20 anos, né? Iniciei lá como menor aprendiz, fui seguindo a carreira. O grupo, na época, vem do Colégio Nobre, que é um colégio que já tem 45 anos na cidade, e tudo surgiu daí, do Colégio Nobre, veio a Faculdade Nobre. Quando eu entrei na faculdade, eram apenas 2 cursos, né? Era o curso de educação, a gente tinha só o curso de educação física e serviço social, e hoje a gente é centro universitário, tem mais de 50 cursos no portfólio, adquiri uma outra unidade aqui na cidade, a Faculdade UNEF, né? Então, o grupo são 2 faculdades e 2 colégios. A gente tem uma unidade da MEPUBER também aqui na cidade e o Colégio Nobre. Então, a gente toca aí, meio que passa por tudo, né? Você sabe que o financeiro hoje é muito interligado com marketing, Eu brinco que, como eu entrei lá no início, que quando chegava uma lata de tinta, quem recebia era a tesouraria. Então, acaba que a gente entende um pouquinho de tudo e passa por vários setores, e por isso que o Meeting é tão legal, né? Que a gente vê que você traz profissionais de diversas áreas da educação, e isso integra, é muito legal. Viu? Que bacana. Que legal, com certeza, muito. Só nessa abertura já tem aqui uma conexão com o nosso propósito, que a gente tem a Thailise, que é diretora financeira, e a gente tem o Mário aqui, que é da parte de marketing, né, da instituição, e eu já vou passar a bola para ele, mas é super legal porque até na escolha dos convidados a gente conseguiu fazer aqui um meeting educacional de marketing e finanças, né? Mário, seja muito bem-vindo, né? Se apresente aí, fale da sua instituição, conte aqui para a gente. Muito obrigado pela presença. Primeiramente, Fred, muito obrigado aí pelo convite. Eu participo já do Meeting já há bastante tempo, também como
como ouvinte, né? E assim, na medida do possível, a gente faz algumas perguntas também, então é bem legal. Bom, eu trabalho há mais de 20 anos aí na área educacional, já participei de processos de autorização, reconhecimento de cursos, e um pouco depois caí para a área de marketing e também acompanho toda a evolução financeira, né, a saúde financeira das instituições, que é até o meeting educacional aqui, porque a gente trabalha com métricas, né? Então, o marketing é baseado em métricas, sempre além da captação, a retenção de alunos, então isso é bem importante. Bom, hoje eu estou na Ideal Educação como gerente de marketing. A Ideal Educação, ela faz parte do grupo Ideal Trends, que tem mais de 25 empresas nos demais áreas, aí tem área de saúde, educação, construção, então, planos de saúde, então é bem legal, bem diversificado, é um grupo que tem bastante tempo aí já de mercado, e eles resolveram atuar na educação, e nós estamos com esse desafio de colocar uma faculdade de excelência para formar empreendedores e pessoas focadas no conhecimento, né? Incentivar as pessoas a estudarem e empreenderem, esse é um dos pilares aí do nosso projeto, né? Então, esse é uma breve apresentação aí, tá? A gente não combinou nada, mas então calhou de ter uma diretora financeira totalmente conectada com marketing, etc. E a gente tem aqui um gerente de marketing totalmente olhando para as métricas e etc. Acho que a gente já está assim, quase indo para um lugar que isso é quase que uma commodity, eu acho que não tem como, né? E agora estou me colocando no papel também de gestão comercial da Baiana. Não tem como ter uma atuação de marketing, de comercial, sem olhar para finanças, e acho que o contrário é completamente verdadeiro, né? Então, é motivo de muita alegria tê-los aqui, porque está tudo conectado aqui com o nosso propósito. E a gente cruza um pouquinho as histórias, viu, Mário? Porque o Grupo Nobre ele surgiu da educação e hoje ele entrou na área de saúde também. A gente tem plano de saúde, tem hospital. Olha aí que legal. A gente entendeu a necessidade da faculdade de ampliar esses campos de estágio, de oferecer campo de trabalho para os nossos alunos, né? Então, a empregabilidade. Então, foi o inverso aí do seu caminho. Então, a faculdade, no nosso caso, é o contrário, né? A gente tem as empresas que precisa formar pessoas qualificadas para melhorar, inclusive, o desempenho dos nossos negócios, né? Então, isso é um processo inverso, mas tudo voltado ainda à educação como base, né? Isso é importante, que acho que é o que a gente precisaria ter aí e sempre, né? Sempre educação como base para tudo. Perfeito. Maravilha. Bom, a nossa quinta temporada online teve como fio condutor, como tema, né, principal, e a gente depois desenvolveu todos os episódios em cima dessa trilha, que foi tecnologia e humanidade transformando e aumentando o valor da educação. A gente trouxe esse conceito muito olhando para o marketing 5.0, mas mais do que isso, né? Como essa conexão, que foi o que a gente viveu, toda a educação viveu, a conexão do que é o híbrido, né? Do que o que são os modelos que precisam se juntar, e isso aconteceu lá no 4.0, e no 5.0 a gente já vive um contexto onde nós temos a tecnologia, não vou dizer emulando, mas assim, trazendo, inclusive, alguns comportamentos humanos, e nós aqui precisamos entender como é que a gente treina o ChatGPT, né, a inteligência artificial. Então, o jogo de tecnologia e humanidade foi a trilha, né, que a gente trouxe assim, ao longo do ano. E a gente começou o nosso episódio lá em março, que foi um episódio quase que 100% feminino. Eu participei um pouquinho, esse ano eu não vou participar de nada, o episódio de março vai ser 100% feminino, mas a gente trouxe, né, essa conversa, esse tema, né, e acabamos, foi lindo, assim, porque a gente acabou falando sobre uma série de questões do papel feminino nas instituições, e aí eu acho que a Thaís vai trazer isso aqui para a gente. Falamos sobre o papel das mulheres em determinadas
posições, né, de tecnologia, da própria gestão mesmo, e sempre fazendo esse bate-bola, né, de tecnologia e humanidade. Queria saber de vocês como é que vocês enxergam esse tema, como é que vocês vivem esse tema nas instituições de vocês, para a gente ancorar um pouquinho do que foi o episódio e do tema da temporada. A gente até trouxe, Fred, para a nossa instituição esse ano o tema como tema da nossa jornada pedagógica, né? Que a gente abre o semestre com os professores, que foi justamente a questão da tecnologia, né? E a inteligência artificial. A gente trouxe até o Pandolfo da Roper, ele fez uma apresentação aqui para a gente, foi muito bacana, trouxe dados, mostrou para os professores a importância, porque a gente sabe que ainda tem uma resistência muito grande, principalmente dos professores do presencial, eles não entendem que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada, né? Então, a gente tenta trazer para eles e mostrar como eles podem utilizar a favor, porque a gente sabe que o nosso jovem hoje ele está conectado, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que nós somos os maiores consumidores, né, dessas plataformas digitais, das redes sociais. Então, se a gente não trouxer isso para o nosso aluno, essa tecnologia, eu acho que vai ficar mais complicado com o tempo, né? Então, a gente sabe que é uma resistência dos professores, então a gente trouxe, foi um momento muito bom de troca, deles entenderem a necessidade que tem, de que a educação à distância está aí, que a gente não tem mais como voltar, que é a nossa principal entrada hoje, né? Em torno de 70% da entrada, ela é pelo digital, pelo tanto digital como semipresencial. O aluno, ele não quer mais aquele modelo de ficar 5 noites numa sala, de 6 às 10, não funciona mais, a gente precisa meter a mão na massa, na prática, ir para a prática, né? Eles fazerem de casa também, eles não querem, até por conta do deslocamento, né? O tempo que se perde, a gente sabe que muitos deles trabalham, então tem essa dificuldade, é tanto que uma outra alternativa que a gente encontrou também foi abrir unidades fora de sede, né? Abrimos uma ano passado, em 2023, tem um projeto de outra unidade no segundo semestre de 2024, para justamente a gente estar mais próximo, trazer essa comodidade que precisa aliada à tecnologia. Fica à vontade. Sem dúvida, né, Fred? Nós precisamos utilizar a tecnologia, ela é uma ferramenta que vem para facilitar o nosso dia a dia. A gente vê lá, a Daniele começou no primeiro encontro lá do ano passado, ela falou isso, né, da facilitação. Então, a gente tem que entender a tecnologia como um facilitador e não como uma concorrência, né? Assim como tem, por exemplo, os professores, falam assim, poxa, agora como é que eu vou colocar isso, né, em sala de aula? Como é que eu vou conduzir os trabalhos? Se as pessoas vão copiar? Então, a gente pode fazer com que as pessoas utilizem essas ferramentas para trazer isso em discussão, né? Então, como a ferramenta pode me ajudar nesse processo, né? Então, a gente tem que virar isso, né? E a gente saber como utilizar. Então, a gente sempre tem que preparar para usar as ferramentas, usar-as a nosso favor. Então, se a gente ficar parado, pensando assim, poxa, a tecnologia vai cortar trabalhos, então não dá, né, Thaís? Eu acho que isso você colocou muito bem, que a gente precisa expandir, melhorar, usar, tem várias formas de usar a tecnologia dentro da educação, né, eu trabalho com educação à distância há bastante tempo, então a gente evoluiu isso, né? Antes você começou a educação à distância, ela começou lá com satélite, uma televisão, as pessoas vinham nessa sala de aula, assistiam, né? Tinha um mediador, e hoje está todo mundo no celular e fazendo as suas perguntas, interações. Então, houve um processo evolutivo na própria educação à distância, e então a gente precisa trazer isso também para a nossa realidade do dia a dia, preparar as pessoas, né, para como eu faço isso para ter ao meu favor, e não entender que simplesmente vai cortar trabalho, vão perder
vamos pensar nas profissões do futuro, o que a tecnologia pode nos favorecer, né? Então, eu vou ter mais cientista de dados, eu vou ter pessoas que vão trabalhar, quem provê, né? Antigamente tinha os chatbots que a gente tinha que fazer a manutenção dele, né? A curadoria das conversas. Então, é isso, né? Então, a gente prepara essas pessoas para trabalharem nessa função, né? Isso é muito bacana. Disso, né? Exatamente esse ponto, a gente fez o link para o segundo episódio, e aí eu queria também trazer, e vai ser super legal, porque tem alguém de finanças e alguém de marketing falando sobre, dessa vez, um assunto específico de marketing, entre aspas, porque eu acho que ele não é de marketing, né? É só uma provocação aqui, uma brincadeira, que é o processo de captação. Então, no segundo episódio, a gente veio contando como é que foi, né, o processo de captação de 2023 e já dando uma olhada, né, antecipando um pouco do que viria pela frente em termos de cenário para a captação de meio de ano. Thaís, Mário, como é que foi esse processo de captação de vocês ao longo de 2023, né, que foi um pouco do que a gente tratou aí no nosso segundo episódio? Vamos deixar o Mário conversar, né? Porque é da área dele. Tá certo. Obrigado, Icas. Bom, então, o ano de 2023, ele veio como um ano cheio, né, para a gente, porque a gente pegou ainda 2022, tinha um reflexo pós-pandemia, ainda, né, teve, mas 2023 a gente já vem com os números já mudaram, mas todo o foco, né, que a gente tem que fazer na captação é melhorar a agilidade no processo de captação, né, como o Daniel trouxe, né? Então, a gente tem que ter um processo inteligente, ser rápido, em cada intake. Então, hoje a gente não tem mais a captação de primeiro e segundo semestre. Antes a gente tinha, né? Lá atrás a gente tinha, era uma vez por ano, depois duas vezes, agora a gente capta o ano inteiro. Então, e o que é importante disso, né? Nesse processo de captação, você tem que colocar o aluno, captar ele o ano inteiro, e colocar ele nas entradas corretas. Então, no nosso caso aqui, nós temos 4 entradas. Eu capto em verão, eu tenho as entradas e eu consigo encaixar. E num futuro breve, vou ter 8 entradas. Então, isso com a metodologia adaptada, voltada para melhorar o processo de captação. Então, a captação, né, ela influencia bastante na metodologia de ensino que a gente atua. Então, a gente tem que trabalhar muito em sintonia, não só com marketing, né, o comercial, mas também com a academia, para criar um produto adequado para que esse aluno também não tenha, que a experiência dele seja boa, né? Ele entre no tempo correto, ele não entra ali no meio, né, de perder um mês de aula, né, e isso acontece, isso foi tratado também durante o meeting, né, mais para frente, aqui não nesse primeiro de captação, mas também foi, que a gente precisa agilidade. Então, acho que a tônica desse episódio foi para mim assim, mostrar que tem espaço, né? Tem espaço, só que a gente tem que ser rápido, e a gente também tem a guerra de preços aí, né, Fred? Que para a gente que nós somos menores, né, do que os grupos consolidadores, eu já fui de um grupo consolidador, então eu conheço, né, dos dois lados aí vamos brincar um pouquinho, né, o lado negro da força aí, né, mas então a gente consegue trabalhar, entender em que momento que a gente está, e eu acho que os menores, né, como nós, a gente precisa, a nossa diferenciação vai ser o relacionamento. Então, como que eu capto esse aluno? A captação dele tem que ser muito boa, a experiência dele tem que começar já antes dele entrar na instituição, ele tem que ser muito bem tratado, e depois, não só, captei, agora não é mais um problema meu, continua sendo um problema nosso. Eu tenho que trabalhar com ele porque eu tenho um problema da retenção dele, né, ou a gestão da permanência, né, vamos colocar aí o professor Miro no jogo aí, né, a gente traz a gestão da permanência e não reter. Reter o aluno eu posso reter reprovando e tal, tem outras coisas que não é isso, ou não deixar que ele saia, dificultar o processo de cancelamento. Quando ele pediu o cancelamento, quando ele formalizou, ele já estava decidido, então eu tenho que fazer as análises preditivas, aí estou entrando um pouquinho no outro tema, mas que faz todo sentido, tudo no que o Daniel falou
nesse primeiro episódio, né? De trabalhar, a nossa, qual é o meu diferencial, né? Qual é o meu propósito, né? E tornar público esse propósito da instituição para que esse aluno se sinta pertencente à minha instituição, ele tenha vontade de entrar aqui e não na outra, na vizinha, que hoje são várias, né? Então, antes a gente tinha 1, 2 concorrentes, 3, agora a gente tem 20, 30, 40, 50 concorrentes, dependendo do porte da cidade. Então, a gente, em São Paulo, a gente sabe disso, né, que acontece muito nesse cenário, né? E aí, Thailise, né, na sua realidade aí, como foi o processo de captação em 23? Então, pegando esse gancho aí do Mário em relação à experiência, essa é a nossa premissa aqui na instituição, né? Porque a gente sabe que nós somos um grupo forte aqui na cidade, um grupo grande, mas que não chega perto desses grupos, né, dos grandes grupos. Então, a gente tem essa grande dificuldade aí dessa guerra de preços. Não dá para a gente entrar nessa de desconto e tal, e queimar, e promoção, não dá para a gente chegar nesse ponto, mas a gente trouxe o Daniel aqui, Fred. O Daniel fez uma consultoria com a gente, implantou o nosso comercial, abriu o nosso olhar para a tecnologia, entendeu? Para essa rapidez aí que você fala, Mário, da captação, de não perder o time, ele meio que reestruturou nosso comercial, né? Trouxe muita coisa bacana, a questão Só não me diga, Thailise, desculpa, só não me diga que foi a partir do Meet, porque daí eu vou mandar uma fatura lá para ele, viu? Pode mandar. Ô, Daniel, tá lascado então, Daniel. No Meet, e não foi em 2023, não, acho que foi em 2022, não foi? Foi, isso. 2022, verdade. Opa, então Daniel, vai chegar uma fatura aí para ti aí, viu? Mas foi muito agregador mesmo a experiência que eles trouxeram. Eu sei que eles vêm com esse gás mesmo dos grandes grupos, e às vezes a gente tinha que segurar e falar, aí o financeiro entra, não dá, desse jeito também não dá, né, para a gente entrar nessa celeuma. Mas, assim, a gente prega muito esse cuidado do aluno, e viemos de uma pandemia. Graças a Deus, aqui, se eu te disser que a gente perdeu o aluno na pandemia, a gente não perdeu, mas a gente não sabia como é que seria o 2023, né? Esse efeito, a gente tinha muita dúvida do que seria. Então, a gente teve que abrir o olhar e buscar estratégias novas de captação de leads, de entender aquele funil, né? E se reinventar mesmo, mas as ideias que ele trouxe foi bastante bacana aqui para a gente conseguiu implantar muita coisa. Poxa, contribuiu bastante. Que bacana, isso nos deixa muito feliz, fora a brincadeira, mas nos deixa muito feliz porque é isso que a gente quer, né? A gente quer que, de fato, o Meeting gere impactos positivos para as instituições, né? E um outro impacto positivo, enquanto eu ouvia vocês dois falando, que eu estava aqui super feliz também, que vocês trouxeram já automaticamente o próximo episódio, né? Que foi o terceiro episódio que a gente falou sobre a tecnologia, as tecnologias de apoio à jornada do estudante. Então, na ocasião, a gente trouxe alguém para falar um pouco de como é que conecta a captação com a chegada do estudante, né, na instituição. A gente trouxe alguém de sala de aula, com olhar acadêmico, para falar um pouco sobre como isso está totalmente conectado, né, e para a gente poder, como o Mário falou, e a Thailise também abordou isso, como é que a gente chega, através da experiência, como é que a gente chega na questão da permanência do estudante, né, na nossa instituição, e a gente trouxe nesse episódio também um olhar de um financeiro, assim, né, de uma ferramenta, que na ocasião a gente falou sobre seguro, mas isso foi representativo de ferramentas que a gente pode colocar à disposição. E aí queria pedir para vocês também um pouquinho sobre como é que foi e é esse olhar de vocês, por mais que vocês já tenham, para minha felicidade, adiantado um pouquinho disso, porque daí isso mostra que o storytelling está coerente, né? Mas como é que foi isso para vocês, assim, como é que vocês viram isso a partir
de todo o processo de captação, como foi e o que vocês trouxeram nas instituições de vocês de tecnologia de apoio a essa jornada do estudante. Lá, né? Como eu te falei, que a gente trouxe, Daniel, a gente implantou, reestruturou o call center, trouxe ferramentas novas de acompanhamento também desse aluno, né? Para que a gente tenha esse controle. O aluno matriculou, tá? Vamos mandar para ele o material do curso, vamos ver para ele por que que ele escolheu, né? Onde entra o acadêmico, por que que ele escolheu o curso, o que é que ele está precisando, qual a necessidade dele, esses feedbacks e acompanhando o aluno para que ele também, a gente sabe que a concorrência é muito grande, né? Então, assim, para que ele não, a gente não perca esse aluno aí no meio do caminho. Então, eu acho que é muito importante mesmo trazer essas ferramentas. E você, Mari? Passar a bola para a Mara. Isso. Então, as ferramentas, como a tecnologia, para mim, eu participei do processo de implantação de toda a estrutura de um CRM, né? Como a gente tinha num grande grupo aí, a gente tinha o CRM fazendo gestão pela TI, né? E aí, quando a gente traz a gestão para o marketing, ele tem um outro comportamento, né? Porque aí a gente precisa humanizar, né, a relação, né? Então, e tudo isso que foi falado nesse episódio, principalmente, é colocar esse cliente no centro, como na tecnologia, né? Humanizar um pouquinho essa conversação, porque os números são complicados, né? A gente tem uma taxa de evasão gigante, então como que a gente consegue, por exemplo, com seguro, né, com financiamento, fazer com que esse aluno continue na nossa instituição. Então, você tem o CRM, ele traz a análise preditiva disso, né? Então, o aluno dá sinais, a gente tem que acompanhar isso. Ele dá sinais em que ponto? Ele deixou de pagar uma mensalidade, mas antes disso, ele não acessou o ambiente virtual de aprendizagem, ou não foi uma aula, no caso do presencial, ele estava insatisfeito, fez alguma reclamação na instituição e você demorou para atender. Então, ele começa a dar sinais, ele tem que criar essas métricas, e essas métricas precisam ser divulgadas, precisam ser todos os colaboradores da instituição precisam saber dessas métricas. Não pode ficar só no marketing, não pode ficar só no financeiro, né? Tá, eu tenho que captar esse mês 30, vamos lá, 1 milhão. Não é assim, né, Thaís? A gente precisa olhar, fazer com que Até o as metas... acadêmico também, né? O acadêmico também tem que estar envolvido. Trazê-los, né? Porque isso reflete, né? O que o acadêmico tem que estar assim, o que eu posso fazer para que a gente consiga melhorar a rentabilidade ou fazer com que esse aluno não saia? Ou como é que eu torno esse meu produto mais atrativo para que a gente consiga mantê-lo? E a tecnologia, ela é isso, né? Ela nos dá as ferramentas. Eu acompanho bastante, Fred, o Gustavo Esteves, ele lançou um livro recentemente, chama-se Menos Achismo e Mais Dados, né? Então, a gente trabalhava muito nisso, né? A gente virava assim, a direção do vento está para cá, a gente vai para cá. E não é assim, né? Então, hoje, a gente tem muito dado, a gente tem muita informação. Fora os dados internos que nós temos, a gente tem a avaliação institucional que nos dá uma análise muito boa, né, de como estão as coisas, mas a gente tem as pesquisas, as pesquisas que são públicas e que a gente acaba não utilizando, né, por exemplo, a gente tem bases de escola, quais são as escolas da minha região, quantos alunos tem nessas escolas, a gente olha o censo da educação básica para saber qual que é o meu potencial, será que de fato a gente olha? Então isso é a tecnologia trabalhando a nosso favor, né, seja do financeiro, do comercial, do marketing, e na decisão estratégica da instituição. Então, acho que isso, o Daniel também trouxe isso, né? Trouxe para a gente se preocupar, né? A gente tem um grande mercado, a gente capta bem, só que a gente perde ele no primeiro momento. A maior evasão
principalmente na educação à distância, a Thalys trabalha mais com presencial, mas ela acontece também, mas na educação à distância ela chega teve períodos de chegar a 60%, mas de modo geral ela é em torno de 50% no primeiro semestre. Então isso é muito ruim, porque a gente capta, então, ou seja, a gente está fazendo, aí voltando um pouquinho ao outro episódio, né, a gente está captando errado, né, porque eu preciso ensinar esse aluno a dizer assim, você precisa ter disciplina. A educação à distância não é fácil, não é sentar aqui, estou vendo um vídeo, estou lendo alguma coisa, não, você precisa ter disciplina, você precisa ser organizado para conseguir acompanhar. Então, esse também é um ponto de evasão, né, Fred? Que se a pessoa não consegue acompanhar, ele vai cair lá no outro indicador de evasão. Então, por isso é importante a gente acompanhar isso diariamente. Eu estava falando com o Fred antes de iniciar nossa gravação, né, as nossas ferramentas de gestão é a primeira coisa que a gente tem que começar. A gente sentou na nossa mesa, a gente tem que abrir as ferramentas de gestão para começar a trabalhar. Olhar os números, ver o que aconteceu, como é que foi o dia anterior, o que eu preciso fazer hoje, quem são as pessoas que eu vou abordar hoje, quem são os alunos que estão em risco, né, a inadimplência, né, a questão financeira. Então, a gente precisa estar acompanhando isso bem de perto. E aí eu já entro no tema, né, do quarto episódio, que é assim, e o Mário chegou a falar sobre isso, a Thaís também, de novo, né, tá tudo... E a gente não cobrou nada, tá? Para quem está nos assistindo, é orgânico mesmo, e de verdade acho que isso mostra que tem uma história bacana sendo contada, porque depois a gente foi se perguntar assim, você tem um cliente no centro, você tem o propósito da instituição. A pergunta parece batida, mas ela ainda acontece e ela ainda é dúvida, principalmente quando a gente traz no mesmo ecossistema marketing, finanças, o acadêmico, TI, alta gestão, e aí, né, vem aquela dúvida que a gente colocou de uma forma instigante aqui, mas eu acho que palavra mais, palavra menos acontece em alguma medida nas instituições, e eu queria saber de vocês como é que se essa pergunta existe, como é que ela é respondida, que é aluno ou cliente, né? Como é que a gente trata essas coisas, quais são os momentos, como é que é essa relação entre aluno e cliente nas instituições de vocês? Então, eu entendo que hoje o aluno, ele é o cliente, né, o nosso cliente. Então, hoje a gente tem que levar ele no colo, como todo lugar que a gente vai frequentar, que a gente vai comprar algum produto. O que eu participo de algumas entrevistas aqui de funcionários e tal, e a primeira pergunta nós temos um programa de bolsas aqui para os alunos, né? Um incentivo, justamente, para esses alunos que têm alguma dificuldade financeira, então a gente oferece programas de estágio, né? O aluno da saúde, ele faz estágio no laboratório, que é uma forma da gente ajudar esse aluno, né? Foi uma forma que a gente encontrou também de ajudar esse aluno. E eu sempre pergunto para eles, por que eles escolheram estudar aqui? Eles, porque eu gostei muito, quando eu entrei, eu fui bem atendido. Então, eu falei, tá, então, essa é a nossa missão, né? O aluno, ele tem que ser bem atendido, ele tem que ser bem tratado. Então, quando ele chega de lá, às vezes ele está tenso, o problema não é com a gente, ele chegou de fora, ele está com problema fora. Então, assim, a gente respira fundo, vamos atender, vamos cuidar desse aluno, né? Então, assim, ele é um cliente, mas ele não deixa de ser um aluno, né? Então, tem que ter, a nossa missão mesmo é cuidar desse aluno. Ele é um cliente, ele entra aqui como um cliente, mas a gente tem esse cuidado com ele, enquanto ele está aqui. Maravilha. E aí, Mário? O Cláudio até nos trouxe nesse episódio, né, que eu fiz algumas anotações dele, assim, que foi bem importante, né? Então, que o desejo de ser aluno precisa vir primeiro, né? Então, é preciso despertar o sentimento de querer pertencer. Essas foram as falas dele. E a educação tem história para contar. Então, eu acho que isso vem muito, né, nessa questão, assim. Então, eu primeiro preciso despertar, daí voltando às estratégias, despertar um desejo nele, né, que é ser aluno, porque o que acontece? A educação, a gente vai entregar, 2,
com a parte 2, 3, 4 anos, 6 anos, né, no caso do curso de medicina. Então, é muito tempo. Então, o aluno, ele demora mais tempo para ele se satisfazer para ter a entrega. A conclusão dele é o diploma, né? O cliente, ele é o imediatismo. E hoje nós temos clientes imediatistas, clientes, vamos pensar assim, até foi a fala da professora Bia também, né? Clientes mimados, né? Que a gente dá presente, coloca nome, manda, trata. Eu concordo, a gente tem que fazer tudo isso, né? Mas, e contar as histórias da instituição, o que a gente está fazendo? E nesse episódio, a professora Bia até levantou algumas coisas bem importantes também, Fred, que é assim, nós, de fato, ouvimos este cliente, então, o aluno, ele é o nosso cliente. E nós ouvimos esse cliente para colocar a nossa metodologia, o que ele quer aprender, qual a instituição que ele quer estudar, né? Ela falou uma coisa bem legal, assim, né? Se a gente ouvir o nosso aluno, ele vai ser uma mescla de Google, Netflix e deixa eu pegar aqui, eu fiz essa anotação, foi bem legal, eu esqueci aqui a parte do processo. E chat GPT, né? Então ele vai ser lindo, dinâmico, né? Como no seu estagiário, é bonito, então, e tecnológico. Então, a gente precisa, será que a gente está colocando produtos, né? A gente precisa trazer, como é que eu faço esse aluno vir para a minha instituição, se sentir bem, querer vir, né? Querer fazer parte da minha história como instituição e que eu possa fazer parte da história dele, né? Como a gente trabalha com instituições, tem muitas pessoas que é a primeira pessoa que fez educação superior, que estão famílias diferentes, então a gente está fazendo parte da história dele, né? Então, essa história dele precisa ser bonita, né? Então, a gente precisa ajudar a entregar isso, né? Então, nesse sentido o cliente precisa, de fato, aí o aluno, né? O cliente precisa ser ouvido. Então, porque o aluno está aqui, o aluno tem a sede do conhecimento, o propósito, a formação dele. Mas, enquanto cliente, ele precisa ser ouvido também. E a gente precisa fazer as coisas para fazer com que ele permaneça na nossa instituição e que a história dele dentro da nossa instituição seja bonita também, como a nossa. E aí, com essa fala, a gente faz o gancho para fechar a primeira metade da nossa temporada, que a gente terminaria essa primeira metade falando sobre permanência, né? Só que a gente escolheu dessa vez falar sobre a permanência, falar da permanência sob um aspecto, sob um olhar particular, que é o olhar do financeiro, que é o olhar da sustentabilidade, do quanto que a permanência tem a ver com a sustentabilidade da instituição. Porque enquanto marketing comercial, a gente tem um olhar ainda muito voltado para as questões de captação, né? E a permanência, na verdade, e essa foi a provocação, é o que faz a conta fechar. Não adianta captar, a gente pode captar 100, 200, 1000, mas se ele não permanecer e a gente ainda perder, a conta não vai fechar. Então, como é que vocês enxergam isso? Como se alguma coisa que vocês possam contar assim, do que vocês fazem ou do que vocês vivem nas instituições de vocês sobre essa ótica de permanência e sustentabilidade financeira? Nossa, Mari, aqui é uma briga grande, viu, do financeiro com o marketing. Eu não sei como é que é aí na substituição, mas aqui é o Tiago. Isso E é as pessoas falam, sempre, vocês sempre brigam assim. demais. Pior que Vocês financeira é comercial, tá, né, Fred? A pior briga é com o comercial. Quando são áreas separadas, né? É que aqui o diretor de marketing, ele abraça o comercial também, né? Então, nossa briga é grande, porque eu defendo isso, que às vezes, assim, não adianta a gente dar um desconto, colocar um valor ali na matrícula, tá? Vamos matricular, vamos buscar números, só que depois aquele aluno ele não consegue permanecer na instituição, e aí a gente tem problemas futuros, né? Porque quando você planeja um semestre com aquele número de alunos, né? Você planeja a quantidade de turmas, de professores, você tem um custo daquele curso planejado. E quando essa evasão acontece, às vezes o aluno frequenta um mês ou não nem frequenta aquele primeiro mês, então
isso impacta bastante no nosso fluxo de caixa. E aí a gente tem que ficar buscando alternativas, né? Então, essa é a nossa grande briga aí com o comercial. Por isso que o financeiro defende essa política de não dar muito desconto, né? De a gente não aplicar, porque no futuro a gente sabe o impacto, né? O aluno ele vai pela emoção, ele vai ali na hora, o call center trabalha ele, e aí vende aquele produto, ele compra no impulso, que a gente sabe que hoje, né, existe a venda de impulso também, porque tem aquele aluno que ele quer estudar, que ele sabe, ele planeja, ele sabe que em 2025 ele vai começar a estudar, ele já se planeja para começar, ele escolhe a faculdade, ele escolhe o curso. Tem aquele aluno que já escolheu a gente, que aquele aluno ele vai estudar aqui, ele vai formar aqui, a gente não tem dúvida. Mas tem também hoje aquela venda por impulso, que a pessoa, vi aqui no Instagram, tem aquele público que ele compra por impulso. Então, é bastante arriscado, né, para a gente, essa venda. Muito legal. A proposta do meeting, ela ainda precisa acontecer, porque essa briga, né, entre aspas, ela está aí presente, e acho que isso é uma condição de todas as instituições, né, Mari? É isso. Então, assim, ó, Fred, como que a gente resolve isso, né? Colocando, você fazendo uma meta única, você colocando a meta financeira junto para o comercial também, né? E para o marketing. E aí você resolve essa briga, daí todo mundo vai trabalhar para resolver esse problema. Porque você fala assim, ó, a minha meta é captar 1.000 alunos. Não, mas não, você tem 1.000 alunos com esse faturamento. Se eu não tiver esse faturamento, eu não atingi minha meta. Então, aí você trabalha para resolver isso. Eu acho que é saudável aí para todo mundo e fica justo, né? É honesto para isso, né? E então eu sou sempre favorável assim, a meta ela precisa ser compartilhada, né? Que aí resolve essa briga, aí não tem briga, porque está todo mundo buscando o mesmo trabalho, né? Então, e nesse episódio aí, né, então, algumas coisas que me chamaram a atenção, até o do professor Décio, ele fechou a fala dele dizendo assim, que o aluno satisfeito, mesmo que com dificuldade financeira, dificilmente abandona uma IES. Então, nesse sentido, né, Fred, que ele fecha, o que é isso, né? Tudo aquilo que a gente já falou aqui atrás, né? Então, para você ver como o Meeting é bem conectado, né? Ele muda os episódios, mas ele tem uma conexão do início ao fim e traz essa tônica, que é a experiência, né? A experiência dele aqui, como se ele se adaptou até a metodologia, né? No presencial, né? Eu tenho vontade de ir para a sala de aula, né? Como é que tá isso, né? Eu vou ter os colegas. E além disso, nesse episódio, né, que ele fala, assim, além dos números, né, da evasão, então, os principais pontos, né, de evasão, que é a inadimplência aí, que a Thalys sabe bem, mas tem a insatisfação, né, seja com o professor, ou seja, por exemplo, com um banheiro sujo, ou com um serviço, um site que não atende, uma demora num telefone de atendimento, ou se o aluno ele reprovou, tem uma deficiência na aprendizagem, que eu já falei aqui. Então, isso tudo faz com que esse aluno possa evadir. Então, como é que a gente faz para mudar esse cenário, né? Então, entender. Então, a gente precisa usar isso, daí voltando lá à questão da tecnologia, né? Olhar a análise preditiva, né? Para a gente prever, assim, essa pessoa pode ter problema, mas olhar não só para o lado financeiro. O financeiro, sim, né? Ok, a gente tem que olhar sempre, mas o que pode causar isso talvez não seja a insatisfação, porque no EAD, principalmente, né, Fred, nós somos, a gente sempre brincava aqui que nós somos o consórcio de moto é um concorrente da educação à distância. Porque, vamos lá, você teve um problema financeiro, né? Você ficou desempregado, enfim. O que você vai priorizar? O teu consórcio da moto, né? A tua mensalidade da moto, ou você vai priorizar a educação? A educação vai ficar para depois, porque a educação não é infelizmente, não é uma prioridade no Brasil para muitas pessoas, né? Para a maioria das pessoas não é prioridade. Então, ela vai priorizar sempre esse financiamento, e a gente tem que
fazer com que ele fale assim, poxa, eu sou bem tratado, o meu professor é legal, eu tenho uma estrutura bacana, eu consigo ter amigos legais aqui, ou quando eu tenho interação, eu tenho network, seja ele presencial ou online, eu sou feliz, né? Então, eu vou priorizar. Aí eu passo, ainda que eu tenha esse problema financeiro, né? Mas eu vou dar um jeito, aí eu vou buscar um financiamento, eu vou de formas, vou tentar negociar com a instituição, porque eu estou satisfeito com ela, né? Aqui a gente tem, Mário, um setor, né, que a gente chama o setor de relacionamento, que é justamente para ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe que quando essa inadimplência ela ultrapassa 2, 3 meses, é muito mais difícil daquele aluno conseguir depois se estabelecer, pagar para retornar. Então a gente faz esse acompanhamento mensal. Uma certa época a gente até terceirizou, Fred, o nosso call center com uma empresa de fora, e a gente viu que o impacto não era o mesmo, que esse corpo a corpo aqui, que eles tinham um lugar onde eles poderiam procurar, que eles poderiam se dirigir para ver como é que eles poderiam parcelar, como é que... Então, a gente entendeu que esse corpo a corpo aqui funcionou melhor em relação à inadimplência, né? Beleza. E aí, quando a gente coloca o pé na segunda metade da nossa temporada, eu estou bem ansioso para ouvi-los, por quê? Porque o Mário trouxe isso de nós do ensino superior estamos olhando, por exemplo, para o censo da educação básica, como é que a gente enxerga a escola. E a Thailise faz parte de um grupo que tem escola e faculdade, né, e centro universitário. A gente se propôs usando a terminologia de pontes sustentáveis, né? Como é que a gente consegue criar pontes sustentáveis entre escolas e faculdades? No sentido de que a instituição de ensino superior não olhe para a escola apenas de onde vem meu aluno, e que a escola não olhe para a instituição de ensino superior para onde vai meu aluno. Mas como é que essas coisas, na prática, podem criar uma sinergia? Porque, afinal de contas, quando a gente dá um passo para trás, a educação é uma só, né? A educação é uma trilha. E aí, estou muito ansioso para ouvir vocês nesse sentido, assim, como é que, né, dentro das realidades de vocês, como é que vocês vivem isso, como é que vocês enxergam, se isso está acontecendo, se isso está muito longe de acontecer, enfim, a bola está com vocês. A gente sabe que o número de vagas que a gente tem hoje no ensino superior, ele é bem superior ao número de alunos que se formam, né? Então, assim, o público jovem hoje, ele não... é muito menor. Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente trabalha uma parceria com as escolas, a gente tem parceria que a gente mantém esse relacionamento ao longo do ano, que a gente procura eles e propõe, vocês estão precisando de quê? Vocês estão precisando de uma palestra, de um professor para dar uma aula para os meninos? O que é que vocês estão buscando? Formação profissional? Então, a gente mantém esse vínculo com eles, né? Tem um evento que a gente faz anual, que é a revisão do Enem, que a gente traz eles, manda buscar nas escolas, traz eles aqui, é um dia que eles conhecem o campus, tem um lanche, eles participam de atividades com os próprios alunos da faculdade, eles conhecem os laboratórios, interagem, entendem o que é cada curso daquele, e não só aqui dentro da cidade, como também na região circunvizinha, né? Os alunos da rede pública também, da rede pública e da rede privada. E os nossos alunos do Colégio Nobre também, né? Claro que eles teriam que participar, e é interessante, às vezes eu brinco assim, que eles passam, eles entram no ensino fundamental 2 e ficam aqui até o terceiro ano do ensino médio, e eles ainda querem estudar aqui na faculdade. Então, é porque eles gostam muito desse lugar, né? Eles sabem que aqui eles são acolhidos, os pais sabem do cuidado que a gente tem com eles, então, sabem da qualidade do ensino, é um captador também. E tem essa parceria que a gente faz com as escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, né, trazendo eles para conhecer, que é a lead mais qualificada que a gente pode buscar, né? E conte aí, Mário, como é aí? É isso mesmo. Então, é assim, agora, né, senão a gente não fazia isso, mas na outra instituição que eu trabalhei,
Eu trabalhei numa cidade que era menor, que era uma cidade de mais ou menos 38 mil habitantes, e metade da população morava na zona rural, mas ainda assim ela era polo de outras cidades, né? A gente até chegavam nesta faculdade alunos vindos de 19 municípios e municípios menores. Então, e aí entra tudo e tudo isso que a Thaís falou, essas ações. Como é que eu trago esse aluno para dentro da minha escola? A gente mandava ônibus para trazer, a gente precisa, e aí começa antes da análise do dado, né? Então, qual a escola que eu vou trazer todas as escolas? Não vou, ou pelo contrário, aquelas que têm menos oportunidade, porque todo mundo trabalha com as grandes, isso é bacana. Mas o que eu ofereço também para aquele menor, né? Porque esse é o que tem menos oportunidades, aí pensando na nossa responsabilidade social enquanto instituição, né? Então, o que eu posso fazer para aquelas instituições menores? Então, essas atuações o relacionamento, você conversar com os diretores de escolas, trazê-los com os professores, mostrar que ele pode ter, porque a gente tem um grande, e tem um outro problema, né? Agora, principalmente, que o aluno infelizmente, o aluno chega na faculdade e a gente tem que fazer aquele processo de nivelamento, né? Eu tenho que dar aula de essa de português, essa de matemática, porque ele pena. Então, e isto principalmente acontece isso nos menores centros, né? Onde você tem um desempenho menor, as pessoas sofrem mais. Então, como é que nós, instituições, podemos resolver isso? De repente, esse curso, né? Então, se a gente já tem esse problema no nivelamento aqui na ensino superior, então, vamos fazer o nivelamento antes dele chegar, né? Vamos oferecer isso, e aí ele já vai nos enxergar de uma outra forma. Falou assim, poxa, essa instituição é legal, ele já está preocupado comigo, preocupado com a minha qualificação, antes mesmo de eu entrar. Então, acho que são ações muito legais que a gente pode colocar em prática aí, né? Usar o nivelamento antes dele chegar, e não deixar o nivelamento lá quando a gente precisa. Porque, de fato, as pessoas têm grandes problemas aí, exceto, né, o Fred, que é exclusivamente tem na área de saúde, né, a medicina, mas tem também. Eu já trabalhei em escola de medicina, assim como você, e a gente tinha bastante problemas. As pessoas focavam ali só na área de saúde em si e deixavam as outras disciplinas de lado. A gente tinha problemas ali quando tem as disciplinas de estatística médica e tudo mais, né, que tinha, agora, né, as grades evoluem, mas você tem um problema. Então, você precisa trabalhar, olhar isso, olhar na educação. Então, até o professor o Rodrigo Capelato falou isso, né, que ele, embora seja do semestre, né, que é das instituições do ensino superior, mas ele não olha muito, né, a gente não olha os dados, né, da educação básica, a não ser as escolas, né, a Thalys é diferente porque ela tem escola, então possivelmente ela acompanha isso mais de perto, né, mas a gente precisa. Fred, eu acompanhava, assim, eu sabia quantas escolas tinham, quantos alunos tinham em cada escola, no ensino médio, nos terceiros, e sempre acompanhava muito de perto isso, para a gente oportunizar essas ações aí com as escolas. Mas esse olhar, essa chave virou, eu acho que tem uns 2 anos, viu, Mário, para essa análise aí dos dados, né? Foi quando a gente começou mesmo a ter esse olhar, foi de uns 2 anos para cá, meio que a gente fazia no escuro, né? Era ações, a gente achava, vamos por aqui, que a gente acha que vai dar certo, então a gente começou a ter esse cuidado mesmo com os dados, entender a importância, né, da gente não ter um custo à toa, que às vezes a gente, né, demandava um custo com ação, promovendo ação, e não era o que a gente esperava. Ô, Maria, a questão do nivelamento lá que você trouxe, talvez, assim, medicina, até porque, assim, por hora, a relação de candidatos por vaga ainda é grande na nossa realidade, mas ainda assim, não, acho que não é algo que esteja
fora, né, do que acontece, mas os outros cursos de saúde que nós temos aqui, a gente vê, assim, eu acho que isso é geral, tá? Eu tô trazendo essa fala porque eu acho que a gente tem mesmo, assim, em linhas gerais, esse desafio, né, de poder compor essas coisas. Essa conexão, né, a conexão entre o básico e o ensino básico e o ensino superior. E aí, pontes sustentáveis estabelecidas ou novas formas de olhar, né, para quem é de ensino superior, olhar para as escolas, e aí chega o momento do planejamento, né, e a gente já está aqui no nosso 7º episódio, do nosso planejamento da captação de 2024, e eu queria saber um pouco de vocês como é que foi, se foi muito diferente o planejamento de 23, né, para 24, né, o planejamento de 23 aconteceu ainda em 2022, e como é que está a execução? Como é que as coisas estão andando nas instituições de vocês, né, dentro daquilo que pode ser compartilhado, mas que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de captação de alunos aí de 2024, que a gente está vivendo ele, né, está no meio dele aí. Aí, Thalys, você pode sempre começar, tá? A gente sempre tem a prioridade aqui, tá? Passo a bola para você começar. Pode começar, Ela passou essa para você, porque essa... Isso, exato. Por causa da captação, tudo bem, perfeito. Bom, então, eu acho que a preparação, né, ela é bem importante no período, né, quando chegou ali, você fechou a captação ali de agosto, né, da entrada, você já começa a pensar, né, no caso que tem entradas em outubro, e ainda tem a maior entrada, que é a entrada de verão, que você tem um percentual maior. Mas, né, como o Rodrigo trouxe também nesse processo, né, os intakes agora são as pessoas que buscam, né, tirando, claro, aí os grandes cursos, né, medicina, psicologia, direito, algumas coisas, mas de modo geral, você tem uma busca mais constante durante o ano. Então, mas de fato, a nossa maior captação, ela é sempre no verão. Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente focar e trazer o aprendizado do primeiro semestre ali, né? Como é que foi isso, né? A gente trabalha nesse formato, daí já melhora e aprimora, né? E começa a fazer, então você começa a trabalhar já ali em setembro, perfeitamente. Por isso que o Meeting é bem legal, que ele sabe, tem os seus tempos e movimentos, né, Fred? É justamente isso para que você consiga, para alertar as pessoas, quem não estava atento, que setembro é importante. Você terminou a captação, você tem setembro, você tem que começar a captação, que é para início das aulas em março, né, fevereiro, março. Então, isso faz todo sentido. E você olhar também, né, ainda lá do Rodrigo Buer, ele trouxe alguns pontos, né, principalmente no digital, né, algumas situações que a nossa base, ela está mais tecnológica, as pessoas estão utilizando mais celulares, mudou o formato de campanha, então, como que eu falo? Eu sempre trabalhei com off, né, por muitos anos, e o digital veio posterior. Então, hoje as pessoas nascem no digital, né, já nascem com internet, nascem com o celular na mão, então você consegue impactar, e você tem que impactar isso de forma melhor. Então, uma das coisas que aconteceu, né, a gente compara muito o nosso mercado com o mercado americano, né, que o mercado americano era sempre tecnologia, internet, e a gente faz muita TV, né, Fred, para fazer divulgação dos nossos produtos. Tanto é que, se a gente pegar aqui a Google, a Meta, eles fazem propaganda nas televisões, a Netflix faz propaganda na TV aberta, então ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, a gente precisa saber comunicar com cada público. Então, aí no processo de captação, que é importante a gente perceber assim, eu captei o meu público correto, né? Eu estou falando com o público certo, no canal certo. Então, isso que é o insight correto, que é o que a gente tem que fazer. Então, quando a gente começa a olhar isso, eu melhoro o meu desempenho, eu aumento eu diminuo o custo de lead, né, que foi o que aconteceu, e eu começo a fazer com que esse aluno permaneça, porque eu estou captando a persona correta, né? Então, o perfil
eu estou conhecendo o meu público, né? Então, o primeiro ponto aqui, acho que é fundamental para todo mundo, é conheça o seu aluno, né? Conheça da onde ele vem, vai buscar esse aluno aonde ele está. Então, a gente coloca assim, o aluno busca por proximidade, né? Então, eu tenho a conveniência. Então, o que eu tenho? Eu tenho estacionamento, eu tenho alimentação, tem pessoas que saem do trabalho, vão para a instituição, poxa, eu tenho lugar para me alimentar, tem instituições que oferecem micro-ondas para as pessoas colocarem marmita, porque as pessoas não têm, às vezes, dinheiro para ir numa lanchonete, então a pessoa traz a comida dela, ou mesmo as pessoas que simplesmente comem marmita por opção, que têm uma vida saudável, fitness, e que não querem comer em restaurante, né, ou são intolerantes a algumas coisas, né, tem restrições alimentares. Então, esses são os intakes que a gente, os insights que a gente precisa fazer para o processo de captação, olhar, então, acho que o resumo disso, Fred, conheça perfeitamente o teu público, né? E aí você melhora o teu desempenho, tanto você reduz o teu custo de captação, porque você vai estar falando com a pessoa certa, e você vai melhorar os índices de permanência também, porque você qualifica mais o teu lead, né? Porque aí não tem o comercial falando, né, Fred, que você está me mandando lead que não é qualificado, né? Acontece. E aí, Thailise, como é que foi e está sendo aí essa realidade de captação aí para vocês? Pegando um ponto que você falou aí, Mário, eu concordo com você plenamente. A gente precisa entender qual o nosso produto, qual é o público que a gente quer atingir, para a gente não sair atirando no escuro. Antes a gente tinha uma zona de conforto que o aluno vinha até a gente, você não precisava tanto investir tanto em publicidade, em marketing, em mídia digital, mas hoje a gente sabe dessa importância, né? Antes a gente tinha um respiro, Fred, para pensar essa captação. A faculdade passava 2 meses captando e a gente passava 3 respirando e planejando. Hoje não existe mais isso. Não acontece esse planejamento. As coisas vão acontecendo, né? E a gente vai pensando o que é que não deu certo na captação passada, o que é que a gente precisa melhorar para agora, e vai tentando melhorar. Eu não sei se você teve esse impacto aí, Mário, mas eu acho que o carnaval impactou um pouquinho agora no início. A gente sabe que nesse primeiro semestre tem uma demanda maior, que é maior, mas eu acho que as pessoas meio que atrasaram um pouquinho aí o início do ano com essa proximidade, né? Eu até fiquei surpresa que a gente iniciou na segunda as aulas dos veteranos e eles vieram para a faculdade, né? Eu até fiquei surpresa da quantidade, né, de alunos que vieram. Mas é isso, a gente vive buscando onde é que a gente falhou, o que a gente pode melhorar. A gente tem 2 campos aqui na faculdade, ou aqui na cidade, como o Mário falou. A gente tem um estacionamento enorme, é um campus que parece uma universidade e tal. A gente sabe que aquele público, o público que tem carro, que busca um estacionamento, ele quer aqui. A gente tem uma outra unidade que é no centro da cidade, que é o público, que é um outro público, né, que ele está ali no centro, que ele busca outra coisa, que não é esse conforto, essa comodidade. Então, a gente divide muito, pensa muito quando a gente vai fazer essas campanhas separadas, porque a gente sabe qual é o público que a gente tem que buscar, direcionar. Hoje, a gente olha os dados, a gente olha, nossos alunos são de que região, quais são os bairros. Hoje, a gente faz essa análise que a gente não fazia. Qual é o bairro? Tá, então, a campanha da UNEF eu vou divulgar em tal região. Ou eu quero trazer o aluno de outra região para cá também. Então, hoje a gente pensa e analisa, né, esses dados. Muito bom, excelentes insights. E aí a gente chegou em outubro, fez a nossa edição especial de preview, né, do Meeting Experience. Vou fazer um merchan que envolve os dois aqui, envolve tanto Thailise quanto Mário. Por quê? E isso foi, de novo, eu chamo isso de uma não sei se é coincidência, tá? Mas eu acho que uma coisa vai puxando a outra e a gente vai construindo aí um conjunto de boas
bons fatos que acontecem em sequência e que a gente consegue contar boas histórias. Então, por exemplo, estou aqui com o Mário, que mora em Curitiba. Curitiba é a sede do nosso Meeting Experience de 2024. E a Thailise, que está na Bahia, que vai receber a segunda edição do Meeting Educacional Bahia, no dia 18 de julho, aqui em Salvador. Então, feito esse merchan, eu queria perguntar um ponto específico, que foi um ponto que a gente tratou nessa edição, que foi fechar esse ciclo do que a gente chamou assim, a jornada de experiência do estudante, né? A gente falou de captação, falou de tecnologia, falou de permanência, e nesse a gente usou, principalmente com a presença, né, no episódio do Alexandre Mori, do Semesp e da Fernanda Verdolin, da Orkalov, porque eles fizeram, né, ao longo de 2023, uma parceria de uma pesquisa com os estudantes, mostrando, né, o que eles querem, como é que eles enxergam o ensino superior, e a gente usou isso para fazer esse gancho da conexão ou da jornada do ensino superior para o mercado de trabalho. E aí eu queria fazer essa pergunta bem focada, objetiva para vocês, assim, como é que vocês não só enxergam, mas como é que vocês têm praticado o apoio, né, das instituições de vocês nessa jornada de termina o ensino superior, vai para o mercado de trabalho, a gente sabe que depois volta, que é um dos temas que a gente vai debater no Meeting 2024, né, a questão do lifelong learning, mas como é que é essa conexão, como é que vocês enxergam e praticam essa conexão nas instituições de vocês? Então, posso começar, Mário? Hoje a gente não tem estruturado, como a gente pensa, um setor de empregabilidade, que é o nosso sonho aqui implantar, a gente vem buscando isso para, né, a gente vem desenhando, a gente tem uma equipe aqui do acadêmico com o marketing financeiro, a gente trabalha muito junto, e a gente está planejando aí esse setor de empregabilidade aqui dentro da instituição. Mas, em paralelo a isso, a gente vai promovendo algumas ações, né? Como eu te falei, o nosso grupo, ele tem hospital, tem um plano de saúde, então a gente faz parcerias, hoje na rede, né, a gente tem, o professor Júlio, ele tem 2 hospitais aqui, tem clínicas, e ele só contrata o enfermeiro formado na faculdade, já é uma premissa, né, e para que ele consiga trabalhar, ele tem o fisioterapeuta, o farmacêutico, o nutricionista, tem que ser da instituição. Então, assim, hoje a gente implantou lá um programa de primeiro emprego para enfermeiro, que eles passam 6 meses treinando, e ao final, ali, eles escolhem os melhores, quem vai ficar. Então, assim, é um diferencial hoje que a gente tem aqui na cidade, né? Que os profissionais que a gente contrata lá dentro do hospital, do plano de saúde, das clínicas, são profissionais formados aqui na instituição. Então, a gente busca convênio, porque a gente tem um curso de Direito aqui, o nosso curso de Direito é bastante forte aqui na cidade, né? A gente tem o selo OAB, recomenda pelo 3º ano consecutivo, um alto índice de aprovação na OAB, os alunos passam dentro na primeira etapa, na segunda etapa, ainda no 9º semestre. Então, assim, a gente tem um número bom, então a gente busca convênio com os órgãos, né, para viabilizar mesmo esse aluno depois da graduação, né? E sem contar que a gente tem também o programa da pós-graduação, né? Eles têm algumas vantagens em cursar a pós-graduação aqui, que isso também é network para eles, né? Oportunidades são oportunidades. Então, a gente tem algumas já ações, mas a gente quer implantar mesmo esse setor mais dedicado, onde tem uma pessoa que oriente ele a fazer esse currículo, né, que diga como que ensina ele como se portar numa entrevista. Então, tudo isso a gente está planejando aqui já, criar esse setor mesmo. Que legal, Thalise. E aí, Mário? Eu acho que o que a gente precisa a nossa preocupação em Constituição é deixar de pensar que as pessoas pensem, né, eu sou o futuro do país e depois eu sou um problema social quando eu me formo, né?
Então, a gente precisa realmente nos preocupar com a empregabilidade, né? Que profissional que eu estou entregando para o mercado, ou se de fato, né, eu estou ouvindo o mercado e estou formando um profissional que o mercado almeja. Então, como eu faço parte de um grupo também, né, que tem várias empresas, então a gente consegue as duas coisas. Eu consigo formar quem tá aí não tem a formação, né, e qualificar sempre, que aí eu uso o lifelong learning, né, então você vai estudar sempre, e também oportunizar para quem não fazia parte do grupo, como uma oportunidade de trabalho também dentro do grupo. Então, a gente tem esses dois lados. Então, o que a Thalys falou, assim, é fundamental, principalmente, né, principalmente na área de saúde, né, a rotatividade é muito grande, e na área comercial, que é a maioria também do nosso grupo, a rotatividade é muito grande, então você tem que qualificar e beneficiar isso, o que eu ganho, né, então ele tem que sentir isso, então e tem que tornar claro, né, a gente coloca isso, né, você coloca essa questão, por exemplo, já na captação você entra aqui, depois você tem um emprego garantido, né, no caso da Thalys, e a gente também oportuniza isso, né, você sai daqui, você vai ser conduzido a uma entrevista, não necessariamente se você atender aos requisitos, obviamente, mas a gente está formando para isso, né, para que ele atenda, senão não faz sentido. Perfeito. A palavra, no meu comentário anterior, eu queria trazer uma palavra que eu acabei perdendo do meu querido amigo Daniel Antonucci. A palavra é sincronicidade. E essa sincronicidade, ela está presente no penúltimo episódio da nossa temporada, que foi um episódio lindo, que a gente se propôs a contar o que a educação aprendeu em 2023, e a ideia era perguntar para as pessoas o que você aprendeu, o que você e a sua instituição aprenderam em 2023, e eu falei de sincronicidade, porque olhando para as pessoas do episódio, nós tínhamos, além da Sônia Colombo, nossa parceira da UMOS, que participou com a gente do Experience do ano passado, e vai estar aqui com a gente esse ano também, a gente tinha a Paula Pontara, do Paraná, e nós tínhamos a Roberta Gontijo, que à época era reitora da UXAL, né, aqui de Universidade Católica do Salvador, aqui da Bahia. Então, de novo, Paraná e Bahia, né, compondo. Então, acho que essa sincronicidade boa. E aí, com essa sincronicidade, eu queria perguntar isso para vocês: qual ou quais foram os principais aprendizados, né, para vocês em 2023? Essa é difícil, né? Pegou um pouquinho. Porque a gente vive aprendendo, né? A educação muda todo dia. Dá para parar no tempo e achar que as coisas vão. Não, a gente tem que se reinventar. Eu acho que o que a gente aprendeu pega um pouquinho do que a gente falou aí anteriormente, da empregabilidade, que a gente precisa preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Não dá mais para só passar o conteúdo, ensinar, mas a gente precisa ensinar eles como que eles vão se portar, como eles vão conseguir a carreira, porque a gente sabe que hoje a gente forma um número muito grande que o mercado de trabalho ele não consegue receber toda essa demanda. Então, ele não pode virar um problema social. Então, você tem que ensinar aí esse jovem, esse egresso, que como ele ter sucesso, né? Como ele progredir na carreira, com meios. Acho que a gente precisa, as ementas, a gente precisa colocar mais disciplinas que ensinem esse lado prático da vida, né? Talvez a palavra fugiu aqui agora, mas a ideia é essa, que a gente aprendeu em 2024, que a gente precisa se reinventar aí nas disciplinas, nas matrizes, e mexer com os nossos professores também, para eles saírem dessa zona de conforto, porque a gente tem que colocar esse profissional, não adianta só a gente formar, a gente tem essa missão de colocar ele no mercado de trabalho. E como é que a gente vai fazer isso, entendeu? Então, a gente tem que buscar aí essas estratégias. Acho que, para mim, é o ponto principal. Que
A gente precisa falar de muitas coisas, né, assim, de educação financeira, de soft skills, enfim, uma série de coisas, né, que a gente precisa abordar. Mário, e aí? Quais foram aí os aprendizados, né, de 2023 aí para você na educação? Acho que o aprendizado maior aí é como fazer para que as pessoas não tenham medo da tecnologia, né? Então, eu acho que o maior aprendizado é como trazer isso, como fazer ela se tornar um aliado, porque começou-se a criar um monstro que todo mundo ia perder empregos, que iam acabar, então a gente precisa esse foi o maior aprendizado na educação, então é trazer até mesmo dentro de casa, né, colocar como professores e colaboradores, né, como que a gente faz isso e como que a gente faz com que o aluno também perceba que a formação dele é importante para que ele não saia, não seja prejudicado, né, e eu acho que um dos maiores aprendizados para mim foi esse. E realmente o que a Thalys falou adaptar ao nosso ensino ao que o mercado está esperando. Nós temos diretrizes curriculares que nós temos que seguir, né? Mas dentro disso, o que eu posso oferecer de atividades complementares, extracurriculares, para complementar esta formação para estar alinhada com o mercado, né? Então, você falou muito bem aí, educação financeira tem que fazer parte da educação básica já, né? Tem que levar a vida, então aí voltando para o pensamento ali, né, da educação básica, trazer e preparar já desde da infância, trazê-lo preparado para que ele não tenha esses problemas. Você vai reduzir problemas lá na frente, né? Aí você reduz a evasão de modo geral, as pessoas começam a aprender a trabalhar, e a criança tem uma grande vantagem, ela cobra dos pais, né? Então, isso é bom também. Então, isso ajuda. Então, mas o aprendizado, assim, acho que desse ano, Fred, foi o medo, né, e o deslumbramento com a tecnologia, e como a gente faz melhor essa relação humano com a máquina. E aí, o ciclo fechou, né, de maneira linda, porque daí o Mário volta, e isso, repito, não foi nada combinado, ele volta para falar de humano e máquina, né, tecnologia e humanidade, que é o jeito que a gente começou. E aí, pessoal, já agradecendo a vocês, né, e queria pedir para que nessa próxima fala vocês também já deixassem aí um recado final, convidassem as pessoas para participar da 6ª temporada online, que vai começar agora em março. Queria agradecer a presença de vocês. Para quem está nos assistindo, né, quem sabe aí na análise da temporada, né, vocês possam, quem está nos assistindo, possa estar aqui com a gente também, porque esse é o momento do meeting para o meeting, né, quem está aqui junto com a gente. Então, o último episódio da temporada foi com o pessoal da Roper, também nossos parceiros aí de longa data, trazem as prospectivas, que é a palavra que o Paulo Prestes me ensinou e que eu adoro, as prospectivas, né, diferente do que é perspectivas, e a gente foi olhar, assim, né, com os dados, com tudo aquilo que a gente viveu, qual seria a tônica, né, de 2024. E aí eu quero pedir para vocês, para que nessa fala final, além do recado, né, e além de vocês convidarem as pessoas, mas que vocês daí dissessem, contassem aqui para a gente o que é a tônica para vocês, né, dentro do trabalho nas instituições de vocês para 2024, né? O que vocês estão apostando, o que vem aí de tendências, vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso. Então, vamos lá. Esse último episódio do Paulo, não que todos não tenham sido ótimos, mas também foi muito bacana. Ele trouxe novamente esse olhar para a gente dos dados, né? Ele trouxe muita informação e pensar realmente a tecnologia. Não dá para a gente voltar atrás, né? Como a gente falou antes, não dá para a gente voltar atrás. A gente tem que acompanhar, por mais que existam aí, a gente sabe, estudos lá fora que falam sobre a volta do livro físico, do aluno ter mais contato com menos tecnologia e tal, mas a gente sabe que no Brasil não é a nossa educação, a gente não tem educação lá fora, que o pessoal
vai à praia e leva um livro para ler, e eu não vou entender que aqui no Brasil não vai funcionar, não vai ser da noite para o dia. Então, assim, eu acho que a tecnologia ainda, por um longo tempo aqui no Brasil, vai ser a principal foco, não tem como a gente voltar. E convidar todo mundo a participar do meeting, gente, é muito legal, a gente ouve muita coisa bacana, troca experiência no dia a dia com os colegas, às vezes eu comento uma coisa que eu ouvi aqui, e a gente faz acontecer alguma coisa a partir daí. Então, Fred, eu te agradeço muito, seu projeto é muito bacana, muito legal mesmo. A gente precisa se fortalecer, até como os pequenos grupos, né? A gente precisa estar forte para enfrentar aí as dificuldades. E vamos fazer acontecer esse 2024, né? Trazer esse humano junto com a tecnologia para as nossas instituições, né? Trazer essa novidade para o aluno. A gente sabe que é importante ele ter o conforto, bons laboratórios, a tecnologia, mas a gente sabe que o humano também, a nossa sociedade está precisando disso, desse acolhimento, desse corpo a corpo. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante que a gente tem que trazer para as nossas instituições. Mas foi um prazer, viu? Eu que agradeço. O Rompi, para mim, foi uma barreira aqui, como eu te falei, eu não sou do, do falar, do digital, eu sou do bastidor, mas foi muito bom, viu? Te agradeço imensamente. Nós que agradecemos, tenho certeza que não só o Mário vai concordar comigo, mas quem está nos assistindo, que foi fantástico. Que bom que você quebrou essa barreira, porque você trouxe muitas coisas bacanas aqui para a gente. Muito obrigado. Mário, com você. Então vamos lá. Alice, você, para dizer que ficar nos bastidores, está muito bem, hein? Você fala muito bem, acho que tem que praticar mais aí esse momento, né? De poder compartilhar. Se tá nos bastidores, tem que vir mais para cá para compartilhar com a gente, porque tem muita coisa boa aí. É isso aí, Exatamente. Compartilhar as experiências aí. Então, eu acho que o meeting, né? Então, ele traz ele se viu que linkado, né? As nossas conversas, a gente foi falando de cada episódio, então, Fred, está de parabéns, porque você consegue linkar o ano inteiro um encontro com o outro, né? Então, acho que isso é fundamental. Tá pessoas antenadas fortalecendo o mercado educacional, é isso que a gente tem pouco, né? A gente tem alguns outros grupos aí, a própria Roupa, né? O Vianney organiza aí o Webner também, eu acompanho sempre, mas isso é bem importante que a gente consiga estar antenado com os insights, com as boas práticas das outras instituições, ou com o que acontece, né? Boas práticas no sentido que eu posso pegar uma coisa que não deu certo e como que eu faço para corrigir, né? Então, isso acho que é muito importante. E fechar o ano, né? Você trazer os números, e coincidiu já que os resultados do censo vieram no final, então você já vê os números atualizados, então foi muito legal, né, e ver, e o que é importante, né, que aí, como educação do modo geral, a gente tem que entender que a educação, não existe mais modalidade, né, é educação, né, eu escolho um curso e não escolho mais o presencial ou EAD, e a gente vai trabalhar porque o próprio presencial tem os seus momentos online, seus momentos já não tem mais. O Paulo trouxe um dado importante, né? Que a gente tem cursos presenciais com 3 dias, né? E não mais de 5 dias, às vezes até 6 dias, né? Que colocava aula nos sábados e tal. Então, acho que você está fazendo com que as pessoas oportunizem estar num campo de estágio, numa trabalho, numa empresa, ter as experiências, as vivências. Eu acho que isso é fundamental. Então, e esses números nos dizem isso, né? Que a gente tem espaço para todo mundo aí e colocando tudo que a gente aprende aqui no Meet, né, Fred, você está de parabéns realmente, que a gente consegue colocar em prática nas nossas instituições. E, de novo, né, então, por isso que a gente fala assim que é bom e convidar, realmente, se você não participa, participe, contribua, faça perguntas, que as perguntas também enriquecem o diálogo, né,
Então, isso faz muito, muito bom aí, participe. E além do meeting online, a gente tem os meetings presenciais também, né? Tem na Bahia e em Curitiba, eu estarei lá. Boa! Maravilha! Olha, isso aí também não foi combinado, fez um comercial muito melhor do que eu iria fazer, então eu não vou nem não vou nem querer aí estragar esse momento, gente. Muito obrigado, né, Thailise e Mário e todo mundo que está nos assistindo, né, estejam conosco, voltem lá nos episódios, né, não só da 5ª temporada, mas assim, tem muito episódio que aconteceu mais para trás, que continua sendo muito atual, né, a gente trouxe, assim, vários assuntos, e aí eu falo isso com tranquilidade, porque o Meeting, a única coisa que a gente tem mérito aqui é de construir um palco para que pessoas boas estejam aqui conversando com a gente, então, tem muita coisa bacana lá no nosso canal no YouTube, aproveite, se inscreva no nosso canal, e seja conosco, acompanhe nas redes sociais todas as comunicações sobre os nossos eventos e a gente espera por vocês, né, nesse ano de 2024. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostaram? Que aula de insights, hein? Muitos elementos totalmente aplicáveis na sua gestão e na sua instituição de ensino. Exatamente como o Meeting pensa, acredita e faz. No próximo episódio, teremos 2 convidados totalmente especiais que participaram diretamente dos bastidores de todos os episódios, nossos mediadores oficiais da temporada de 2023, Daniele Rodrigues e Eduardo Jeremias. Eles estarão aqui conosco para trazer toda a visão deles e toda a conexão com aquilo que eles fazem na sua instituição e com aquilo que eles enxergam em termos de educação do que o Meeting trouxe nessa 5ª temporada. E você não pode perder. Eu te espero no próximo episódio. Grande abraço, pai!